E nessa fase da introdução alimentar, tem alguns alimentos que são proibidos ali, né? Não são indicados. Eles são proibidos ou não são indicados. Vamos lá. Um deles é o açúcar. Sim. Né? Essa é a maior proibição. A gente tem 2 grandes proibições na introdução alimentar, que eu digo que são proibições absolutas. É realmente para não dar. Que é o ultraprocessado e o açúcar. Tá. Boa parte dos ultraprocessados também vem com açúcar. Então, acaba entrando tudo no mesmo bolo. Por que não? Antes de qualquer coisa, essa é uma recomendação que surgiu primeiro em relação à proteção cardiovascular. Tá? Primeira entidade que fez essa recomendação é uma entidade de cardiologia, que fala dessa prevenção. Porque quanto mais cedo esse açúcar entra, maiores as chances de desenvolver uma doença cardiovascular no futuro. O açúcar é um dos responsáveis, não é o único, mas um dos responsáveis pelo desenvolvimento a longo prazo de doença cardiovascular. Então, esse é um dos pontos. E eu começo por aí porque, dependendo de com quem eu estou falando, a questão do paladar, do hábito, não pega muito a pessoa. Agora, você saber que seu filho tem uma chance maior de desenvolver um risco cardiovascular, porque ele comeu açúcar antes, aí eu acho que já é algo que vai marcar todo mundo. Já bota uma culpinha ali de falar assim, ai meu Deus. É isso. Tem uma questão da cárie também. Então, isso é uma recomendação por parte da odontologia também. A chance de desenvolver uma cárie é muito maior se a introdução do açúcar é precoce. Quanto mais tempo de exposição ao açúcar, mais a chance da ocorrência de uma cárie, ainda com dente de leite. É bem prejudicial. E, no final de tudo, mas não menos importante, tem a questão toda da formação de paladar. Então, o açúcar, ele não é aquele açúcar branquinho que a gente tira da cana-de-açúcar e começa a incluir em produtos para deixá-los mais palatáveis, aquilo não é natural para a gente. E é uma carga de energia muito grande. Então, o cérebro tem uma tendência a procurar alimentos que têm uma carga de energia maior. Então, é muito fácil a gente gostar de carboidrato. A gente gosta de carboidrato e a gente gosta de gordura. Não tem para onde correr. Todos nós. É uma questão de sobrevivência também. E aí, quando a gente é apresentado ao açúcar muito cedo, a gente faz uma referência... É a régua, né, que a gente tem. O referencial de paladar do açúcar é um estímulo muito maior do que qualquer um que a natureza nos dá. E aí a gente começa a perceber o sabor natural de uma maneira diferente. E também não é incomum que quanto mais cedo essa criança tenha contato com açúcar, mais ela vai crescendo e esse açúcar vai ganhando um espaço muito grande na alimentação dela. É difícil uma família que apresentou esse açúcar muito cedo e que não vai por um caminho de ter muito açúcar depois na alimentação. Aquele que estava mais preocupado aos 2 anos de idade tem uma chance um pouco maior de ser mais controlado ali com essa oferta de açúcar depois, porque bem ou mal essa pessoa segurou porque ela tomou consciência do prejuízo que esse açúcar tinha, então ela tenta segurar um pouco mais. Aquela família que não tinha essa informação, ela dá cedo porque ela não sabia que aquilo era prejudicial, e a chance daquilo tomar conta da vida da criança é muito grande. E aí quando a gente, além da questão do paladar do açúcar, tem uma questão do industrializado, do ultraprocessado, que é uma vantagem enorme em relação ao alimento natural. É um alimento seguro do ponto de vista sensorial, porque a indústria faz ele igualzinho. Ele é sempre igual. Toda vez que eu comer o biscoito de tal marca, ele tem o mesmo gosto, o mesmo formato, o mesmo ele é sempre igual. Visual, o mesmo sabor, a mesma consistência, ele é igual. Então, eu olho aquele pacote e eu sei o que tem dentro. Enquanto que eu olho a casca da maçã e eu não sei o que eu vou encontrar dentro. Se ela tá docinha, se ela vai estar mais aguadinha. Então, se a criança já se acostumou com o natural, se a vida dela é o natural, ela já sabe que ela pode morder aquela maçã e aquela maçã não tá tão docinha naquele dia. As variações ali. É isso. Que ela vai experimentar. Ela tá preparada para isso. Mas se ela mordeu a maçã, ela recusou a maçã e vem o biscoito, aí fica difícil, né? Porque tá desleal. Ela mordeu o biscoito todas as vezes que ela mordeu o biscoito é igual. Pra que eu vou me arriscar com a maçã se eu tenho biscoito? Que não me dá surpresa. Não me dá susto. Sim. Entendeu? Então, por isso que o ultraprocessado não deve entrar. Ele não deve entrar cedo, ele não deve entrar antes de 2 anos. 2 anos é uma fase muito crítica para desenvolvimento metabólico e para desenvolvimento cognitivo de uma maneira geral. A base de entendimento de mundo está nesse período. Então, se desde cedo ela já tem essas referências, depois fica muito difícil da gente reverter. Mas mesmo depois de 2 anos de idade é muito importante. Porque não adianta segurar até os 2 anos de idade liberar e depois geral. Deixar. Porque a gente pode refazer apesar dela ter tido uma boa base, a gente refaz esse hábito. A gente refaz o hábito o tempo todo. Sim. Então, começou a entrar muito ultraprocessado, com certeza ele vai influenciar na vontade, no desejo ou na segurança para comer o que é natural. E que não é tão
a palavra. Atrativo. Não tem tanta previsibilidade. Sim, sim. Entendeu? Sim. E o mel? O É, o mel mel- seria um alimento mais natural. ali. Seria natural, mas assim, a gente tem uma contraindicação para menores de 1 ano, que aí também é uma contraindicação absoluta, porque o mel pode conter esporos de Clostridium botulinum, né? Que é ótima para nossa pele, mas não é boa para nossa saúde. E os adultos, eles conseguem barrar o esporo. O esporo é tipo um ovo do Clostridium botulinum, que é que desenvolve o botulismo. Né? Só que os bebês não têm ainda esse bloqueio ali no sistema imunológico formado. Então, eles podem se contaminar, mesmo que sejam só esporos. Aham. Então, não é adequado para eles, porque é risco mesmo para a vida. Seria uma questão de risco de vida. Exatamente. Nesse Então, caso. até 1 ano de idade é contraindicação absoluta. Só que a recomendação atual é de 1 para 2 também evitar pelo mesmo motivo do açúcar. Não é igual, é natural, mas muda um pouco a percepção de sabor. É muito pela questão pela construção é muito mais pela construção do hábito. Porque se eu tenho a opção do mel, é muito fácil assim, esse morango estava mais azedinho, então eu vou botar um mel. Um pouquinho de mel ali, um fiozinho de mel para dar uma equilibrada. E aí a gente acaba desconstruindo o que poderia, na verdade, não construindo uma possível relação de que o azedo pode ser bom também. Sim. Não necessariamente sim, ele é ruim, sim. né? E aí a criança acaba deixando de lado já não é um sabor fácil de gostar. E aí, se a gente muito cedo impede o contato com ele adoçando, a gente tem uma chance muito pequena de que ele incorpore na alimentação. E o sal também não é recomendado, né? Até 1 ano. Até 1 ano. Até 1 ano. Tem muita gente que confunde isso e acha que o sal é até os 2 anos. Não, até 1 ano. É que em relação ao sal, é uma recomendação mesmo por conta de recomendação de nutrientes mesmo, de recomendação de ingesta de nutrientes. A gente tem uma recomendação de ingestão de sódio também, né? O sal, ele tem o sódio. E um excesso de sódio pode causar algumas alterações ali na hemodinâmica e, em longo prazo, levar a uma alteração de pressão. Então, também aumenta o risco de doença cardiovascular. A necessidade de sódio nos menores de 1 ano é muito pequenininha. Muito porque o sódio, uma das funções do sódio é a contração muscular. E aí, como eles não têm muita movimentação antes, eles têm uma necessidade de sódio muito pequena. Essa necessidade mais que dobra quando eles fazem 1 ano de idade. 1 ano de idade é a média em que eles vão começar a andar, por isso que essa recomendação muda mais ou menos por aí. Tá. E aí ela mais que dobra. Depois que o bebê se coloca de pé e começa a andar, é mais que o dobro. Então tem muito espaço pra gente colocar o sal depois de 1 ano, mas antes de 1 ano não tem. Só o sódio que já tá naturalmente nos alimentos. Eu achava que era por conta de como o sal potencializa a questão de sabor, né? Do alimento. Eu achava que era pra não deixar esse alimento mais não é isso, saboroso, digamos assim, e perder ali o sabor original, digamos assim. Mas a gente não come sabor original. Isso é verdade. Muita gente fala isso pra mim, né? Inclusive em relação aos temperos. Eu não vou colocar tempero porque tem que sentir o sabor natural. Não, tem que gostar de comer. Vai ficar comendo sabor natural pro resto da vida? Não vai. Ninguém pega uma cenoura cozinha. Ninguém come nada na água, não, né? Ninguém não, come coisa só na água. A nossa vida é colocar tempero. E a gente coloca tempero, primeiro porque conserva, porque foi daí que ele surgiu. Mas segundo porque ele deixa mais gostoso. E comer é prazer também, sabe? Então, o tempero é permitido. Tempero natural é permitido. Absolutamente. Não tem tempero forte. Isso é um completo mito. Não tem tempero que faz mal pro estômago. Nada disso. Pode usar absolutamente qualquer tempero. Não vai usar o sal. O sal não é uma contraindicação absoluta, tá? Se acontece ali por volta de uns 9, 10 meses, o bebê começar a meio que ter um interesse no prato dos pais. Às vezes é o mesmo alimento, só que tem sal. Sim. E aí a pessoa não quer dar, né? Fica meio com medo. Nessa hora eu falo, gente, dá, porque deixa seu bebê dividir contigo, deixa ele pegar do seu prato, é uma conexão legal. É melhor ele comer do que ele não comer. Nesse caso, assim, eu não colocaria o sal por conta de uma recusa, salvo exceções, mas nesse caso que ele tá te vendo nesse caso comer, ele tá te vendo comer, ele ter essa experiência, ter esse interesse, é melhor que ele tenha um interesse que ele queira do que ele ele empurrar o seu prato e... Sabe, é isso. E aquele sal que ele vai comer, não é isso que vai fazer ele passar da necessidade de sódio, ter um risco maior de doença cardiovascular. Então, quando a gente entende o motivo da exclusão do sal, fica mais fácil da gente saber que algumas exceções... Ou tá numa situação específica, sei lá, no aniversário, tem uma comida ali, a criança acordou... No restaurante. Dá ali naquele momento, isso, não claro. Precisa ter essa neurose de... E a socialização, é leveza, sabe? É isso. Então, o sal ele é contraindicado, mas ele não é uma contraindicação absoluta que nem o açúcar, que nem outro processado. O tempero, não, está longe de ser uma contraindicação. E aí, o que eu costumo dizer é... Você tá formando a base do que é comer, né? Primeira percepção de sabor e tudo mais. E antes de 1 ano de idade, eles são muito abertos a essa possibilidade de experimentar, porque eles estão muito na fase oral.
E aí, a família ama comer curry. Mas ela tem medo da curry. Porque ela acha que vai fazer mal e tudo mais. E ela não dá. Aí, quando chega aos 2 anos de idade, essa criança não consegue comer a comida que a família come. Porque ela não tá acostumada com aquele sabor ali. Com aquele tempero, entendeu? Isso não faz o menor sentido pra mim. Então, a comida tem que ser temperada do jeito que aquela cultura daquela família determina. Sim. Então, se a família gosta de alecrim e bota um monte de alecrim, vai colocar alecrim também. Se a gente ama comer canela, vai colocar canela também. Porque aí eu tô habituando a criança a perceber aquele sabor mais forte, para ela poder aprender sobre a cultura da família e comer a comida que a família come. Esse é o melhor cenário. Já que ela vai, em algum momento, ficar ali liberada das restrições e ela vai comer o que tá todo mundo comendo dentro de casa. Exato, exatamente. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!